Graça e paz a todos. Escreve o profeta Jeremias no livro de Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 19. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir e engula a desonra. Porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. Porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens, e esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra, negar a alguém os seus direitos, enfrentando o Altíssimo, impedir a alguém o acesso à justiça. Não veria o Senhor tais coisas? Glória a Deus! Nesse trecho que lemos, ou melhor, numa leitura de todo o capítulo 3, nós podemos ter uma boa ideia de como foi a vida desse grande homem de Deus, do profeta Jeremias. Um homem que sofreu muito, mas que depositava todas as suas esperanças no Senhor, porque conhecia o Deus a quem servia. Ele conhecia o Deus que o havia chamado. Ele sabia que esse Deus poderoso era fiel para cumprir todas as suas promessas. Deus chama Jeremias, que era de uma família sacerdotal, e diz a ele que se ele se mantivesse no caminho do Senhor, mantivesse a sua santidade, se mantivesse apartado dos demais, que não cedesse às tentações, Deus o usaria. E Jeremias aceita esse ministério. No início, Jeremias se põe como Moisés havia se colocado, se considerando, se achando incapaz de cumprir aquilo que Deus determinara para a sua vida. No entanto, ele assume aquele chamado que Deus havia dado. E o ministério do profeta Jeremias foi muito difícil. Ele foi muito perseguido, foi um homem que sofreu muito para desenvolver o seu ministério, para pregar a mensagem de Deus. A sua própria família se opôs ao seu ministério, foi contra o seu ministério. E nós podemos imaginar o que seria isso, né? Quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós tomamos a decisão de viver para Deus, de viver com Deus, de andar nos caminhos do Senhor, e muitas vezes os próprios familiares se levantam contra isso. Encontramos resistência dentro da própria família. Engraçado é que às vezes a nossa vida sem Deus era uma vida de destruição, era uma vida de que os nossos familiares criticavam e falavam mal, e porque realmente era uma vida ruim, às vezes desgraças nós causávamos, sofrimentos, dores, tristezas eram causadas. E quando a pessoa tem um encontro com Jesus, decide mudar a sua vida e andar nos caminhos de Deus,
E quem anda nos caminhos do Senhor faz aquilo que é bom, ou pelo menos procura fazer, passa de um agente de destruição para um agente de construção, de edificação. É uma pessoa que pelo menos busca viver com amor, com honestidade, com sinceridade. Mas mesmo assim, muitas vezes os familiares se colocam contra essa nova vida, demonstrando que é uma oposição, uma resistência à vida com Deus e ao próprio Deus. E assim começa o ministério de Jeremias, com a sua própria família fazendo oposição ao seu ministério. Mas não era apenas a família de Jeremias que era contra o seu ministério. Também sacerdotes e profetas fizeram um complô contra a pregação, contra a mensagem de Jeremias. Iam sempre contra a mensagem que Jeremias trazia da parte de Deus. Pregavam contra, se opunham em unanimidade contra a palavra que Jeremias trazia da parte de Deus. Jeremias era um profeta isolado, era um profeta que tinha uma mensagem diferente dos outros, e sacerdotes e profetas conspiravam contra o ministério de Jeremias. O próprio povo detestava a mensagem de Jeremias, porque era uma mensagem de confronto, era uma mensagem que revelava as abominações cometidas pelo próprio povo, que havia mais uma vez virado as costas para Deus, mais uma vez abandonado a vontade de Deus. E a mensagem de Jeremias, como toda mensagem profética, ela confronta. É uma mensagem que revela o erro, que revela o pecado, que mostra que a vontade de Deus é outra. Sendo assim, com a sua mensagem, Jeremias confrontava o povo, e o povo não gostava desse confronto. Por isso era contra, se levantavam contra o ministério de Jeremias. Reis eram contra o seu ministério, principalmente o rei Jeoaquim, porque Jeremias havia trazido a mensagem da parte de Deus, dizendo que Judá precisava se render ao reino da Babilônia, que os países, que as nações vizinhas também deviam se render ao reino da Babilônia, que brevemente o próprio rei Joaquim retornaria a Jerusalém. E com essa mensagem de rendição de Jeremias, vindo da parte de Deus, os reis se colocavam contra. O rei Joaquim se coloca contra ele. E em função do teor da sua mensagem, por 2 vezes Jeremias esteve de frente para a morte. Numa ocasião, ele é surrado, ele é espancado para que morresse, mas sobrevive. Em outra, ele é jogado em uma cisterna cheia de barro e esquecido lá, mas ele recebe ajuda e sobrevive e continua o seu ministério. Jeremias viveu em celibato. Deus pede a Jeremias que ele viva em celibato. Podemos comparar, com Oséias. A Oséias, Deus pede que Oséias se case com uma prostituta. Então ele revela, ele demonstra, por meio do casamento de Oséias, a infidelidade de Israel. E por meio do celibato de Jeremias, ele mostra a infertilidade de um povo que não anda com Deus, de um povo que não anda nos caminhos do Senhor. E Jeremias então cumpre a sua vida de celibatário, e em função disso, até a sua sanidade mental é questionada. Jeremias é tido por muitos como louco, como alguém que havia perdido a noção da realidade. E quando nós paramos e começamos a olhar para tudo isso, para a vida, para o ministério de Jeremias, e comparamos com a vida daquelas pessoas que também buscam andar na presença de Deus, que buscam fazer a vontade de Deus, que buscam ao máximo, fazer aquilo que Deus deseja para suas vidas, também encontramos as mesmas resistências. Também encontramos na vida dessas pessoas oposição da própria família. Como eu falei no início, quantos são
perseguidos ou rejeitados dentro da própria família, porque começam a ir na igreja, porque começam a ler a Bíblia, porque começam a falar de Deus, ou em alguma situação, ou em algum momento, algum aniversário, algo assim, numa reunião de família, fala da palavra ou fala de Deus, recebem preconceito e a rejeição, e aí são muitas vezes deixados de lado na família. Mas não só na família, no trabalho. Quantas vezes também são perseguidos no trabalho, são rejeitados no trabalho, são debochados no trabalho, são motivos de memes no trabalho por andarem nos caminhos do Senhor, por buscarem, por tentarem fazer a vontade de Deus. Às vezes perseguidos pelos próprios chefes, pelos superiores, rejeitados pelos superiores, pelos chefes, em função de uma vida na presença de Deus. Pior de tudo, às vezes dentro da própria igreja, às vezes dentro da própria comunidade eclesiástica em que vive, é perseguido ou é rejeitado ou é considerado rebelde por causa da mensagem ou por causa da própria palavra de confronto. Leva para o seu meio cristão, aonde congrega, uma palavra que muitas vezes confronta, uma palavra que muitas vezes faz com que seus irmãos, com que a igreja perceba, reconheça os erros, as falhas, se volte para Jesus Cristo como centro, e por função dessa mensagem é perseguido, ou é rejeitado, ou é tido como rebelde, é tido como pensamento negativo, é tido como pessimista, ou seja, não tem honra dentro da própria comunidade eclesiástica onde vive, em função da sua mensagem, em função de uma vida mais profunda na presença de Deus e com um compromisso maior com a palavra de Deus e não com outras filosofias ou psicologias ou ias que temos por aí, mas porque é da palavra, porque busca na palavra o fundamento, e em função disso às vezes é deixado de lado, é rejeitado, é tido como rebelde, como aquele que é contra a igreja, assim como todos da época afirmavam que Jeremias era o contra. Jeremias fazia tudo ao contrário. A mensagem de Jeremias não era conforme a Israel estava andando naquele momento. Judá, o reino do sul, Jerusalém, andava naquele momento. Então, porque não estavam de acordo com a vontade deles, ou aquilo que eles queriam, porque o que eles queriam era aquilo que agradava os reis e agradava o povo, então Jeremias era tido como rebelde e rejeitado. E como eu falei, por seguir a vontade de Deus, como em relação ao celibato, a sanidade mental era questionada. Muitas vezes, homens de Deus que tentam se levantar dentro, como eu falei, da própria igreja, mostrando a realidade espiritual, mostrando o que a palavra de Deus diz, também é chamado de louco. Então, há muita semelhança, há muito o que se identificar entre o ministério de Jeremias e o ministério e a vida daqueles homens e mulheres de Deus que têm um compromisso verdadeiro com a palavra, com o evangelho genuíno. E como Jeremias era como ser humano diante de tudo isso? Em primeiro lugar, nós percebemos que Jeremias era um homem sensível. E isso é muito importante para a nossa vida com Deus. A sensibilidade. Às vezes, nessa vida com Deus, nós somos levados ou temos um entendimento errôneo de que devemos ser super-homens, que precisa ser uma super-mulher para viver com Deus, que nada nos atingirá, que estamos acima dos sentimentos, somos frios e calculistas. E não é isso que a palavra diz. Jeremias, nós vimos no ministério de Jeremias, no próprio livro de Lamentações, que Jeremias era um homem sensível, era um grande homem de Deus, mas que sentia as dores como ser humano, sentia as dores, sentia as aflições, sentia as necessidades.
Isso é totalmente natural, é totalmente normal. O normal, ou o que não é natural, é escondermos as nossas dores. Tá tudo bem, não sinto nada. Jeremias era um homem de dores, era um homem de sofrimento e que externava isso. Ele falava para Deus que estava sofrendo, que sentia dores, que as coisas estavam difíceis. Nós lemos no trecho de Jeremias capítulo 3, a partir do versículo 19, Jeremias falando das suas aflições, que a alma dele estava abatida, estava desfalecendo. Em função do quê? Em função da mensagem que ele pregava da parte de Deus e que era rejeitada. E as pessoas rejeitavam a mensagem e rejeitavam o profeta, rejeitavam a vida dele, o estilo dele. E ele sentia a dor da rejeição, ele sentia a dor de ser ignorado, de ser desprezado, de ser humilhado, de ser perseguido. Era algo que ele colocava diante da presença de Deus, era algo que ele não escondia, mas que ele colocava na presença de Deus. Também era um homem que tinha uma boa percepção da realidade espiritual, ou seja, apesar dos pesares, apesar da luta, das aflições, das tristezas que ele sentia, ele sabia o Deus que ele servia, ele conhecia o Deus que ele servia, ele sabia da fidelidade de Deus, ele sabia que Deus se levantaria, que Deus o pararia, o sustentaria, ele sabia que Deus manteria a sua fidelidade. Era um homem que tinha uma percepção espiritual de Deus. E podemos também perceber que Jeremias era um homem que conhecia ou que sabia o peso, por assim dizer, de andar com Deus. Ele era um homem que conhecia o sofrimento, ele sabia o preço que era andar com Deus. E quando eu falo sobre isso, eu lembro do início do ministério do apóstolo Paulo. O Senhor disse a Ananias, quando o enviou, ou melhor, quando enviou Paulo a Ananias, avisou que Paulo iria até Ananias. O Senhor diz a ele: mostrarei a ele, a Paulo, o quanto importa sofrer pelo meu nome. E eu vejo também isso em Jeremias. Deus mostrando a Jeremias. Jeremias sabia o quanto importava sofrer por Deus para se manter diante da presença do Senhor. E como isso é interessante para os nossos dias, principalmente na pregação do Evangelho. Nós vimos até aqui o que nos identifica, ou o que identifica aquela pessoa que busca andar com Deus. É interessante, é importante saber que você não está sozinho, que nas suas dores, nas suas aflições, você não está sozinho. Isso Jeremias deixa claro. Ele sabe que não é vontade de Deus esse sofrimento, mas é um sofrimento necessário. Jeremias conhecia isso e nos mostra hoje. Então nós que buscamos a presença de Deus, que buscamos andar no caminho de Deus, fazer a vontade de Deus, sabemos que passaremos por sofrimento, sabemos que passaremos por aflições, por angústias, por tristezas. Sabemos que muitas vezes a nossa alma desfalecerá, assim como foi como Jeremias. Mas Jeremias nos diz: o Senhor não desprezará, o Senhor não permitirá que isso siga para sempre. O Senhor estará conosco. E o Senhor está conosco. Então nós precisamos saber que não estamos sozinhos nesse sofrimento. Não estamos sozinhos porque o Senhor é conosco. E também porque porque irmãos partilham do mesmo sofrimento. Isso também foi dito por Jesus Cristo. Irmãos no mundo inteiro partilham do mesmo sofrimento. Isso é escrito nas cartas. Irmãos no mundo inteiro partilham do mesmo sofrimento. Desde o princípio, aqueles que buscam fazer a vontade de Deus sofrem perseguições. Não é apenas você que está sofrendo perseguição por manter-se em fidelidade a Deus, ou buscando ao menos
o evangelho verdadeiro, buscando andar conforme a palavra de Deus, que muitas vezes dentro da própria igreja é rejeitado. Mantenha-se firme, mesmo diante de oposição, mesmo diante de rejeição. Mantenha-se firme, porque o Senhor é conosco. Então, essa é a referência de Jeremias para a nossa vida, para os nossos tempos. Ele diz: vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Esse era o segredo de Jeremias. Diante do sofrimento, diante da dor, da angústia, diante daquele momento que está prestes a desistir de tudo, ele trazia à memória tudo aquilo que o Senhor já havia feito na vida dele e na vida de Israel. E assim também nós, no momento da dificuldade, da luta, daquele momento em que parece que o nosso coração não aguenta mais, não aguentamos mais a pressão, lembre-se de tudo o que o Senhor já fez. Lembre-se de todas as ações de Deus na sua vida e na vida também daqueles que o cercam, daqueles que você conhece, você viu a ação de Deus, daqueles pelos quais você orou e você viu a ação de Deus na vida deles. E se mantenha firme, porque o Senhor agirá. O Senhor vê todas essas coisas. Mas como eu disse agora há pouco, Jeremias era um homem que conhecia o peso de andar com Deus. Jeremias sabia o quanto importa sofrer por amor a Deus. E isso nós precisamos guardar no nosso coração. Vivemos num momento em que a própria igreja prega o sucesso, prega a vitória. Ela esquece ou rejeita completamente que Jesus nos afirmou que passaríamos por aflições. É uma igreja que tira essa mensagem de Jesus do centro e coloca que o crente é mais do que vencedor. E esquece que ele é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E a partir daí então, ouvindo essa mensagem que é inculcada na sua mente, que é mais do que vencedor, que é a vitória nossa, o crente começa a achar ou a ter a certeza de que Deus vai dar vitória. Esquece de que precisa andar em santidade, esquece-se de que precisa conhecer a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, ter intimidade com Deus. Tudo isso é deixado para um segundo plano. Esquece-se que precisa andar com Deus. Deus diz a Jeremias: Jeremias, se tu te apartar, se tu viver em santidade, se tu viveres diante da minha presença e não caíres em tentação e não te desviares, eu te usarei. Mas hoje essa parte do nosso compromisso com Deus muitas vezes é tirado, e a igreja que prega esse evangelho antropocêntrico diz que a vitória é do homem, que o homem não pode passar por tribulação, que o crente não vai pegar o Covid-19, que não vai ser infectado, porque afinal é filho de Deus, como se os filhos de Deus não morressem. Aí eu olho afirmações dessa, ou até pensamento, ou até nas atitudes, nós percebemos que a ideia que está ali é que não, porque eu sou crente, eu não vou adoecer, eu não vou ser infectado. E aí eu olho para a vida de Jeremias, o quanto Jeremias sofreu, inclusive doença, inclusive enfermidade. Eu olho para a vida de Paulo e vejo quanto Paulo sofreu por amor a Cristo. Eu olho para a vida dos discípulos, dos mártires da igreja, o sofrimento que eles passaram. E eu olho muitas vezes para as mensagens de hoje em que esquecem completamente tudo isso. E focam na vitória. E a vitória desse mundo. A vitória no carro, a vitória na casa, a vitória no emprego, na promoção. Não a vitória em Cristo. Não a vitória no Evangelho, não a vitória nas regiões celestiais, mas a vitória aqui no mundo. E eu olho então para a vida de Jeremias e tiro esse testemunho e quero compartilhar com você. Se você está passando por lutas, se você está passando por sofrimento, por dor,
por causa do evangelho genuíno, por causa da palavra, por se manter firme, conforme o propósito que Deus colocou no seu coração. Não retroceda, siga adiante, porque o Senhor é conosco. O Senhor olha todas essas coisas, o Senhor não negará a justiça, o Senhor não negará o refrigério. E como lemos aqui na palavra de Deus, o que diz Jeremias no versículo 25, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. O Senhor é bom e a vitória em Cristo chegará, e o refrigério em Cristo chegará, mas aflições fazem parte. Então é uma maldição, eu preciso viver em sofrimento para estar com Deus? Não, não é isso que Deus deseja. É o que nós lemos no versículo 32. Embora Ele, Deus, traga a tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. Versículo 33. Porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Não é do agrado de Deus, é uma necessidade para que possamos ser forjados, moldados conforme a sua vontade. Por isso, não desista do seu compromisso com o Evangelho, com a palavra de Deus. Persista, porque o Senhor é contigo em todo tempo. Que assim seja na minha e na sua vida. E essa é a minha oração, que você se mantenha firme na sua convicção e naquilo que Deus colocou no seu coração, firme conforme o propósito de Deus revelado na sua palavra. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas se mantenha firme, olhando para Jesus Cristo, porque Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa salvação, e não somos dos que retrocedem para a perdição, mas nos mantemos firmes para a salvação. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça para nos mantermos firmes, mesmo diante das aflições, das rejeições e das provações, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.